Saudamos os irmãos com a bendita paz do Senhor. Para iniciarmos nosso culto, vamos ler uma porção da Palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 6, versos 1 a 3. Diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Pai da glória, exaltamos o teu santo nome. Queremos, Senhor, te bendizer, Senhor, te exaltar, te engrandecer. Deus, Senhor, abençoa cada um de nós neste momento, Pai, que vai iniciar. Muito obrigada, Senhor, por tudo que tens feito e por tudo, Pai, que irás fazer no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Santo, que toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Santo, que toda a terra proclame que Ele é santo. Este é o nosso Deus. Outro igual não há. Santo, somente Ele é magnífico em santidade. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é santo, Senhor onipotente, grande e excelente é o seu nome, merecedor Este é o nosso Deus, outro igual não há. Santo, somente Ele é magnífico em santidade. Todo joelho se dobrará, toda língua
toda glória. Santo é o Senhor Jeová. Santo é o Senhor Jeová. Santo é o Senhor Jeová. Glória, Senhor. Glória ao teu santo nome, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Jeová. Aleluia. Te louvamos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Tu és digno de receber toda a honra, glória e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda a honra, glória e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda a honra, glória e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda a honra, glória e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Tu és digno de receber toda a honra, glória e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda a honra, glória e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda a honra, glória e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda a honra, glória e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Glória a Jesus. Aleluia. Glória ao teu santo nome, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia.
mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Demorei, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Demorei, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, aleluia. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar
Glória ao teu santo nome, Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Desejo saudar os amados irmãos, a igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos reunidos mais uma vez à volta da mesa do Senhor para celebrarmos este momento de comunhão, este momento que Jesus pediu para que ele fosse lembrado pelo seu povo. E para darmos início a este nosso encontro, nós iremos dirigir uma palavra de oração ao Senhor. Pai Santo, nosso Deus, nós queremos glorificar o Teu nome na manhã deste dia, Senhor, por mais este momento que Tu nos dás à volta da mesa do Senhor. Te damos graças, Senhor, porque podemos participar dela. Participar, Senhor, neste sacrifício salvador que Tu realizaste, Senhor, há 2000 anos atrás. A este povo, Senhor, que é a geração eleita, que é o sacerdócio real, que é o povo adquirido por Ti. Vem, Senhor, nesta manhã abençoar e que nesta participação, Senhor, nesta comunhão, haja a Tua maravilhosa presença e a Tua glória, Senhor, se possa manifestar em cada lar, em cada lugar, Senhor, onde pudermos participar destes símbolos do Teu corpo e do Teu sangue. Assim nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos, e da mesma forma, Senhor, oramos para que haja bênção na palavra que vai ser explanada. Em nome de Jesus oramos, agora e para sempre. Amém. Amém. Estaremos em breves momentos partilhando com os irmãos uma passagem subejamente conhecida do livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías, no seu capítulo 53. Iremos ler em primeiro lugar o versículo 5. Depois estaremos lendo alguns outros versículos como contexto desta passagem ou deste versículo. Então, lemos em Isaías capítulo 53 e o verso 5, onde está escrito assim: Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu vou ler mais uma vez o versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esta passagem, escrita por aquele que é dito acerca dele que ele é o profeta do Evangelho, o profeta evangelista. O profeta Isaías escreve acerca do Evangelho, ele escreve acerca da salvação. Ele escreve acerca de como, através do sacrifício, através da obra, que aqui, profeticamente falando, acerca da obra do Messias, nós seríamos alcançados para a salvação. Então, esta passagem é uma passagem messiânica. Esta passagem se refere especificamente a Cristo, ao Messias, aquele esperado Messias que haveria de vir, iria realizar uma obra, ainda que muitos não entendessem que obra seria essa. Muitos sabiam que ele viria libertar o seu povo, viria libertar o povo de Israel, mas não foi entendida a mensagem
do Evangelho, a mensagem do sacrifício do Messias, a mensagem do Cordeiro de Deus que vinha para dar a sua vida, morrer em resgate da humanidade. E aqui nós estamos lendo esta passagem que diz que ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Iremos falar sobre a providencial aparência. A providencial aparência. Como é que não foi compreendido o seu ministério? Como é que o ministério de Jesus, a sua obra, não foi compreendida? E uma das causas dessa incompreensão era porque aparentemente não conseguiam ligar esse Messias libertador àquela figura, aquele menino nascido na manjedoura, aquele jovem agora com 30 anos de idade que começa a proclamar o reino de Deus, que começa dizendo que o reino é chegado a vós. Aquele que agora com 30 anos, 30 e poucos anos, ele proclama que é o Filho de Deus, que quem crer nele terá vida. A aparência desse homem, a aparência dessa figura, não levou a que o seu povo pudesse crer que ele era, na verdade, o Messias. Eles fizeram isso, eles rejeitaram o seu Messias. E como eu disse, uma das causas dessa rejeição foi a sua aparência. Eles não perceberam que ali estava o verdadeiro Messias, que ele era o desejado das nações, como os profetas falaram. A palavra de Deus diz no verso 55 de Mateus, capítulo 13, que eles perguntavam, Mateus 13, 55, não é este o filho do carpinteiro? E não se chama a sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Ele trazia uma mensagem, mas quando eles olhavam para ele e percebiam que ele era o humano daquele ser, o humano daquele homem, eles não conseguiam receber, eles não podiam receber a mensagem que ele trazia, eles não o reconheciam. Por isso, eles falavam desta maneira: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Em João capítulo 1, verso 46, a palavra diz assim: disse-lhe Nataniel, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A sua aparência, o lugar de onde ele vinha, tudo que estava à volta, o humano à volta de Jesus, a sua família, não parecia, na verdade, ser ele o Messias. Em Lucas capítulo 17 e verso 20, Jesus mesmo falou acerca disso, acerca da aparência. Ele mesmo disse, e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Jesus, em João capítulo 7, verso 24, Jesus disse, não julgueis segundo a aparência. Ele sabia que o povo precisava quebrar a questão da aparência, a questão de ligar a Jesus a uma certa aparência. Ele falou acerca disso. O reino de Deus não vem com aparência exterior.
É como se ele estivesse a dizer, não olhem, não fiquem presos àquilo que vocês veem. Não julgueis segundo a aparência. Se já na sua aparência saudável, como homem, ele não era compreendido, eles não o aceitavam. Nós entramos na profecia de Isaías, no capítulo 53 do profeta Isaías, do livro de Isaías, e é normal nós entendermos, se eles já não o reconheciam como Messias, quando ele estava com o seu corpo saudável diante deles, quanto mais agora ele estando na cruz. No capítulo 52 do livro de Isaías, mesmo antes da passagem que nós lemos, no capítulo 53, diz assim a palavra de Deus no verso 14 de Isaías 52, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Isaías está vendo a figura do Messias no seu sofrimento, na sua paixão, e ele está dizendo, como pasmaram muitos à sua vista, pois o seu parecer estava tão desfigurado. E é aqui que nós entramos nesta passagem que queremos meditar com os amados irmãos nesta manhã. As razões e as causas e as razões pelo qual esta mensagem é transmitida a Isaías. As causas e razões pelas quais Deus transmite esta mensagem a Isaías, faz Isaías perceber esta figura do Messias, 700 anos antes dos acontecimentos. Porquê? Quais são as causas e razões disso? Isaías vai explicar que existem razões para isso. E, amados, para existirem razões, precisam haver causas. Não há razões se não existem causas. E só no versículo 5, Isaías começa a falar sobre as causas. Ele escreve no versículo 1, quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verso 4 de Isaías 53 diz assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Até ao versículo 4, Isaías ainda não está falando sobre as causas. No versículo 5, Isaías começa com a palavra mas ele foi ferido. Isaías passa a explicar o porquê dele ter sido rejeitado, o porquê de ele subir da terra seca como um renovo, porquê dele não ter beleza nem formosura, porquê que olhando para ele não tinha aparência para que nós o pudéssemos desejar.
Essa foi a causa pela qual o povo judeu se equivocou, se enganou ao receber o seu Messias e não o querer receber e o rejeitar. Essa foi a causa. Mas havia uma razão nessa rejeição. Havia uma razão. O não o terem recebido, o terem rejeitado, o não o quererem entre eles. Havia uma razão. E é isso que Isaías passa a descrever no verso 5. Quando ele inicia, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Glória ao nome do Senhor. E foi moído por causa das nossas iniquidades. Há uma razão, há uma causa. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías responde a 3 perguntas várias vezes. Isaías vai responder a 3 perguntas. Porquê? Como? E para quê? Eu começaria por como. Como é que isso foi? Como é que isso aconteceu? Como é que esta mensagem pôde chegar de forma prática, de forma salvadora à humanidade? Como foi isso? Por que foi isso? E para que foi isso? Isaías responde a estas 3 perguntas de uma forma muito distinta. E aqui passamos a entender, e na própria resposta de Isaías, desta profecia, nós passamos a compreender o porquê da ceia do Senhor. Porquê dos símbolos? Porquê o pão? Porquê o pão? Porquê o vinho? Os símbolos da ceia do Senhor, que a igreja os toma em comunhão e faz lembrança até que o Messias volte de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós entendemos nesta descrição profética de Isaías o simbolismo destes elementos que nós temos conosco nesta manhã. O pão moído e o vinho pisado. São palavras que Isaías usa para descrever o sofrimento do Messias, para descrever a obra salvadora do Messias consumada na cruz do Calvário. Ele usa estas palavras. Ele usa a palavra, ele foi moído. Ele usa a palavra, ele foi pisado. Assim como para haver pão, algo tem que ser moído. Para haver vinho, a uva tem que ser pisada. Tem que ser desfeita. Como? No versículo 5 do capítulo 53, vamos refletir sobre alguns comos, alguns porquês e alguns paraquês. Como? Como é que ele realizou essa obra? Como é que o Messias realiza a obra salvadora? Como é que Isaías percebe isso? Como é que Isaías vê isso nessa profecia, nessa visão que ele tem? Como? Sendo ferido. Mas ele foi ferido. Foi ferido, foi golpeado, foi cortado. Seu corpo sofreu feridas, sofreu golpes. Ele foi ferido. Por quê? Isaías responde: por causa das nossas transgressões, por causa da nossa desobediência, por causa da falta de respeito por Deus e temor a Deus, pela nossa transgressão, ele foi ferido. Para quê? Qual era a razão? Qual era o objetivo que ele tinha? Isaías responde: para nos salvar. Está escrito em Tito também. Está escrito em Tito, capítulo 3, verso 3.
porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites. Verso 4. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou, como sendo ferido. Por quê? Por causa das nossas transgressões. Para quê? Para nos salvar, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Irmão, no lugar onde está, perante a mesa do Senhor, o irmão pode glorificar a Deus, porque há causas e há razões, porque Deus revelou a Isaías o que iria acontecer com o Messias. O segundo como está escrito nesse versículo 5. O segundo como é que ele foi moído. Como aconteceu? Ele foi moído. Ele foi fragmentado. Ele foi feito em pedaços. Ele se cansou. Ele entrou em exaustão. Por quê? Pelas nossas iniquidades. Isaías diz que ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Moído pelas nossas iniquidades, pela nossa malícia, pelo nosso pecado, pela nossa impiedade. Para quê? Para nos vivificar. Diz a palavra do Senhor em Efésios 2:1, e vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, ou em vossas iniquidades. Glória a Deus. Há sempre um como, há sempre um porquê e há sempre um para quê. Existem causas e razões que o nosso amado Senhor e Salvador Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário. O terceiro como, Isaías diz, sendo castigado. Como foi? Castigado. Foi punido. Foi condenado. A palavra de Deus diz lá em Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Foi castigado. Por quê? Por causa da nossa aflição. Estávamos aflitos, fora de Deus, separados de Deus, longe dos planos, dos caminhos de Deus. Para quê? Para termos paz. Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Estávamos em aflição, estávamos sem paz, ansiosos. Mas ele foi castigado por causa da nossa aflição para termos paz. Ele mesmo, Jesus, em seu ministério, ele falou estas palavras em João 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe, não se aflija o vosso coração, nem fiquem atemorizados. Deus está conosco. Este Messias está presente pelo seu Espírito, como lemos na passagem anterior, pelo seu Espírito, na regeneração, da renovação do Espírito Santo. Ele está conosco e Ele fala conosco. Não te atemorizes.
A minha paz eu vos dou. Não se assustem, não se atemorizem, não se turbem. Eu estou convosco. Glória ao nome do Senhor. O quarto como, porquê e para quê, Isaías também responde. Como é que ele faz essa obra? Como é que ele resolve o nosso assunto, resolve o nosso problema através da sua morte? Sendo pisado. E Isaías disse, e pelas suas pisaduras. Sendo pisado, calcado, oprimido, amassado. Nós já fizemos essa simbologia, essa analogia com os símbolos que nós temos, com o pão e com o vinho. Como da mesma forma, estes símbolos revelam esse sofrimento do Senhor. Sendo pisado, responda à pergunta como é que ele fez isso. Por quê? Pelas nossas doenças, pelas nossas moléstias. Por causa das nossas doenças, por causa das nossas moléstias, por causa dos males que vêm sobre nós, sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente, sobre a nossa alma. Ele foi pisado por causa das nossas doenças, por causa das nossas moléstias. Para quê? Para sermos sarados, para sermos curados. Lá no Velho Testamento, em Êxodo, Deus disse, eu sou o Senhor que vos cura. Jeová Rafá, ele se encarna no seu filho. Ele padece na cruz. O seu corpo é maltratado, nesta visão de Isaías, ele é pisado, ele é calcado, ele é oprimido, ele é amassado pelas nossas doenças, pelas nossas moléstias, para podermos ser curados. Pedro, o apóstolo, na sua epístola primeira, ele diz no capítulo 2, verso 24, levando ele mesmo, eu repito, levando ele mesmo, não foi outro, foi o Messias, foi o Senhor da glória, foi o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, ele mesmo, ele não teve substituto. Ele era o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele mesmo, em seu corpo, ele levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, é uma das vitórias gloriosas da cruz, é que ela tira o domínio do pecado sobre a vida daqueles que creem nessa morte. A morte do Senhor é a nossa vida. Para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E Pedro termina, e pelas suas pisaduras fostes sarados. É como Pedro estivesse ao lado de Isaías, repetindo em coro com Isaías, dizendo as mesmas palavras, e pelas suas pisaduras vocês foram sarados. Como, porquê e para que são respondidas? Essas perguntas são respondidas no sacrifício de Jesus, na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. A sua satisfação, estou terminando, a sua satisfação é o nosso gozo. Não podemos olhar para a mensagem de Isaías, olhar para a mensagem da cruz, ficarmos na cruz, chorando a morte do Messias, desesperados, porque não há resposta, a resposta está na cruz. Nós precisamos aceitar essa resposta da parte de Deus e voltar para nossas casas, voltar para nossos lares,
voltar para o cotidiano da nossa vida, com essa graça que recebemos, com as respostas do como, do porquê, do para quê, que nós alcançamos na cruz, e voltar para a nossa vida, vivermos a nossa vida cotidiana, fundamentados no gozo dessas respostas, porque elas não são uma utopia, elas não são coisa de uma filosofia, elas são uma realidade para o nosso viver. A sua satisfação, Ele, depois do que Ele realizou, Ele se satisfez, Ele ficou satisfeito. Diga para o seu irmão ao seu lado, nesta comunhão da ceia, o Messias, o Senhor está satisfeito. Diz a sua palavra, em Isaías, no mesmo capítulo, verso 11, ele diz: Ele verá o fruto do seu trabalho, o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. O Messias fez ele próprio uma retrospectiva do que ele fez, uma retrospectiva do que ele realizou. Nós costumamos dizer, fez um balanço daquilo que ele realizou, um balanço desse sofrimento. Ele percebeu esse sofrimento, ele passou por esse sofrimento, ele respondeu a cada pergunta feita acerca da sua vida, do seu sofrimento, do seu ministério, da obra que ele realizou. Ele respondeu a todas as perguntas. Louvado seja o seu nome. As perguntas estão respondidas. E ele olhou, e o balanço que ele fez lhe deixou satisfeito. Nós somos o povo satisfeito. Nós somos o povo do gozo. Não é só da alegria passageira, efêmera, por alguma circunstância boa que nos acontece. Nós somos o povo do gozo, de algo que vem do nosso interior, quando nós temos as respostas que queríamos às nossas perguntas acerca da vida e acerca da piedade. O fruto do trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Por isso, Paulo recebe esta obra na sua vida, recebe esta obra expiatória, regeneradora do Messias, de Jesus na cruz do Calvário, e ele pode dizer para a igreja: regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. 1 Tessalonicenses 5,16. Filipenses 4,4, ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. A ceia é inspiradora. Tomam a ceia, participam da ceia do Senhor aqueles que têm esperança, aqueles que olham para o Calvário, olham para a cruz, olham para aquele rosto desfigurado, para aquela morte horrível, mas conseguem receber dali as suas respostas. Queremos nesta manhã agradecer a este Mestre, a este Messias, a este Senhor maravilhoso e glorioso, de quem nós cremos e amamos. Nós queremos dizer sim. Recebemos, Senhor, as respostas às perguntas da nossa vida. Tu respondeste a todas elas. Como, porquê e para quê. Estamos com gozo, temos gozo, porque as respostas foram respondidas. A ceia, como eu disse, ela é inspiradora, é para aqueles que têm esperança. Apocalipse, capítulo 19, verso 7, diz: regozijemo-nos e alegremo-nos
e demos-lhe glória. Porque vindas são as bodas do Cordeiro. Neste momento, nesta mesa do Senhor, nós também podemos antever, porque é uma mesa inspiradora, é uma mesa de esperança. E Apocalipse, o livro do fim, o livro da revelação, o livro que põe tudo claro, e está dizendo: regozijemo-nos, alegremo-nos. Vou dizer, mas existem razões porque há causas, existem razões para nós nos alegrarmos, para nós nos regozijarmos. A causa é: Jesus morreu por nós, Jesus deu a sua vida. Como, porquê e para quê foi respondido na cruz do Calvário. Então, a vinda, as bodas do Cordeiro, as vindas, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva. Quem é a sua noiva? É o povo adquirido, é a nação santa, é o sacerdócio real, é a sua igreja, porque a sua esposa se aprontou. Vendo ele na cruz, não parecia possível que ele faria o que fez. Não parecia possível que ali seria realizada a maior, a mais gloriosa, a mais profunda obra para a redenção e salvação da humanidade. Mas ele cumpriu, ele foi até o final, e ele nos dá o privilégio de termos esta comunhão com ele e uns com os outros ao partir do pão e ao tomar o cálice do Senhor. Amados, curvemos a nossa cabeça, que Deus possa abençoar a sua palavra aos nossos corações, e com nossas cabeças curvadas em humildade diante deste sacrifício maravilhoso, mas com os nossos corações elevados de gozo, nós vamos adorar ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em cuja presença nos encontramos neste glorioso dia, Senhor, de comunhão, glorioso dia, Pai, em que podemos perceber que Tu respondeste às perguntas da alma humana, do coração humano. Senhor, nós nos regozijamos na Tua presença, nesta comunhão, Senhor, ainda que separados, muitos de nós, separados fisicamente, mas onde nos encontrarmos, Senhor, 2 ou 3 reunidos no Teu nome, há gozo na nossa alma. Desfrutamos este momento, Senhor, quando Tu respondes às nossas perguntas e quando podemos perceber que isso é algo em nós, vivido em nós, algo que está em nós, vindo da Tua parte. Por isso nos alegramos, Senhor, e abençoa este momento para a glória do nome santo de Jesus. Pedimos e agradecemos agora e para sempre. Amém. Amém. Amados irmãos, com todo gozo, reverência, temor ao Senhor e sabendo que este sacrifício glorioso nos traz o privilégio de podermos participar dele, participar desse sacrifício, participando da comunhão do seu corpo e do seu sangue nestes símbolos do pão e do cálice. Então, os irmãos em vossa casa poderão, neste momento, têm convosco os símbolos, prepararem os símbolos, como estão vendo aqui, e nós iremos participar do corpo e do sangue de Jesus, lendo a passagem do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, que ele diz assim:
Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. O irmão pode pegar o pão. Senhor, diante de ti, Pai, considerando em temor, em reverência, o que tu fizeste por nós e a forma como temos lido hoje na tua palavra, o teu corpo foi pisado, foi moído, tu foste, Senhor, quebrado pelas nossas enfermidades, pelas nossas iniquidades e pela nossa transgressão. Te agradecemos, Senhor, o privilégio de podermos ser participantes do teu corpo como tua igreja, em nome de Jesus. Comamos o pão. Obrigado, Jesus. Glória ao teu nome. Aleluia. Tomemos o cálice também. Quando estivermos para tomar o cálice, o irmão em símbolo também de comunhão, o irmão pode trocar o cálice depois quando formos tomar, o irmão pode trocar o cálice com o irmão que está ao seu lado e dizer palavras de bênção para o seu irmão, como um sinal de comunhão e de participação comum no corpo e no sangue do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: semelhantemente, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Deus abençoe, amados, e vamos tomar o cálice do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos. Te agradecemos este momento de comunhão. Te agradecemos, Senhor, o podermos não só lembrar que tu morreste por nós, mas podermos estar aqui, Senhor, como testemunhas de que isso é verdade. Como testemunhas, Senhor, de que essa vida que vem através da tua morte expiatória na cruz do Calvário penetrou em nós, chegou a nós. E somos agora, Senhor, regenerados, somos agora filhos de Deus, somos agora a nação santa, o povo adquirido, o sacerdócio real, Senhor, para glorificar o teu nome e para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Pedimos, Senhor, que abençoes o teu povo, abençoes a tua igreja, em momentos difíceis como este, Senhor, momentos, Senhor, que não se comparam aos momentos que tu passaste. E por isso tu és, Senhor, o nosso perfeito sumo sacerdote, que levas, Senhor, e levaste sobre ti tudo aquilo, Senhor, que é sobre nós. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a Igreja do Senhor e os amados irmãos com a sua bendita paz. Amém.